Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes. Tem proposta por jogador que se destacou no título do Flamengo na Libertadores Sub-20. Tem Eric Pulgar lesionado e cortado da lista de convocados da seleção chilena. Já já a gente vai falar o que de fato o jogador teve. Tem julgamento do Gabigol nessa segunda-feira, dia importante para o camisa 10 do Flamengo. Tem também sorteio da fase de grupos da Libertadores da América e tem também a treta pesada, de maneira literal, com Casemiro, o Casé. Já já vou explicar que situação é essa, que eu fui envolvido, na verdade. A gente vai contar aqui, eu vou contar o que aconteceu e também vou dar minha opinião, já que o próprio Casemiro falou sobre o assunto em uma live dele, e eu aqui também vou dar o meu lado e vou falar a respeito dessa situação envolvendo o Casemiro. É o seguinte, mas antes, galera, recado especial da nossa querida KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores odds, os melhores mercados, tudo o que você precisa para fazer sua fezinha, a sua aposta e garantir aquela grana extra. E o melhor, utilizando o código VENE, tem direito a bônus, free bet, vou facilitar a vida de vocês. Tá vendo o link que está aí na descrição? É só clicar e você será direcionado para a página já com o código VENE. Você nem terá o trabalho de digitar o código, nada disso. É só clicar no link aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Aproveitem, tá bom? Vamos para as informações, galera. Eu vou começar falando da proposta por um jogador que foi destaque no título do Flamengo na Libertadores Sub-20. Antes de mais nada, muita gente me perguntando sobre o cenário. Eu estou fazendo mudanças no meu cenário. Então, por conta disso, eu estou gravando os vídeos dessa maneira aqui, no cenário totalmente na base do improviso. Vejo alguns comentários me questionando. E o cenário, Vene, gostava tanto do cenário. Calma, a gente vai mudar para melhor, obviamente, mas antes será aqui na base do improviso. A proposta por esse jogador destaque no time do Flamengo na Libertadores Sub-20 é para o nigeriano Chola. É isso mesmo, jogador que inclusive fez gol na final ontem, um dos gols, né, porque o outro foi marcado por Lohan, na vitória por 2-1 em cima do Boca Juniors na decisão, um jogo que o Flamengo venceu de virada. Ele não pertence ao Flamengo, tá? Isso precisa deixar claro. Ele está emprestado ao Flamengo como uma opção de compra. Ele pertence ao Remo Stars, clube lá da Nigéria, e ele tem 19 anos, tá bom? Na opção de compra, o Flamengo tem o direito de exercer o pagamento de $450 mil e ficar com 70% dos direitos econômicos desse atleta. Porém, o CSKA, que mandou um scout, um olheiro, lá para a competição da Libertadores Sub-20, não só o CSKA, né? Esse tipo de competição, obviamente, muitos clubes, não só da Europa, do futebol sul-americano, enviam olheiros para poder observar jovens promessas. E o CSKA gostou bastante do desempenho do nigeriano Chola e fez uma proposta ao Remo Stars para ter o jogador, proposta de $700 mil por 70% dos direitos econômicos do atleta. Os empresários do jogador, que são da empresa Web Soccer, vão viajar aqui para o Rio de Janeiro para sentar com a diretoria do Flamengo e comunicar da proposta do clube russo. E aí o Flamengo vai decidir se exerce a opção de compra ou não. Eu não vejo motivos para o Flamengo não exercer a opção de compra. A verdade é essa, $450 mil dá um pouco mais de R$2 milhões por 70% de um jogador que mostrou ter potencial, que se for bem trabalhado pode render não só dentro de campo, mas também fora de campo. Não vejo motivos para o Flamengo não exercer essa opção de compra. Vamos falar agora do time profissional do Flamengo. O Flamengo que está de folga, tá? Até terça-feira, na quarta se reapresenta e inicia a preparação para os 2 próximos jogos, que serão contra o Nova Iguaçu, na final do Campeonato Carioca. Provavelmente, no dia 31 de março, será o primeiro jogo dessa decisão e depois, no dia 7 de abril, o segundo jogo dessa decisão. Lembrando que o Flamengo tem a vantagem da igualdade no placar agregado, ou seja, se empatar os 2 jogos, o Flamengo consegue o título da competição. Mas uma notícia ruim, uma notícia triste envolvendo um jogador do time profissional, Eric Pulgar, com um problema físico, tá? Um problema muscular no quadríceps, foi cortado da lista de convocados da seleção chilena. Ou seja, ele não terá que se apresentar à seleção chilena, vai ficar no Flamengo fazendo tratamento desse problema físico que ele sofreu. Vene, qual é o grau?
eu confesso para vocês que até a gravação desse vídeo aqui, eu não tenho a informação do grau da lesão que sofreu o Eric Pulgar. Para ele ser cortado, é algo que deixa entender o seguinte: ele não iria se recuperar a tempo para disputar os jogos pela seleção chilena. Ele pode se recuperar a tempo para disputar o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca? Pode, porque mesmo se ele se apresentasse à seleção chilena, daria tempo de ele voltar ao Flamengo e jogar a partida de ida no dia 31 de março. Mas é triste para o jogador, né? Querendo ou não, o jogador gosta de ser chamado, gosta de ser lembrado. O Flamengo tem 4 uruguaios que foram para a seleção uruguaia: Varela, Vinha, De La Cruz, Arrascaeta. Inclusive tem uma foto deles sensacional que o perfil da seleção uruguaia publicou. Tem também Ayrton Lucas, Fabrício Bruno se apresentando na seleção brasileira. Isso aí é o auge para um jogador. É triste para o atleta, mas aconteceu, e que ele se recupere da melhor maneira possível. Só uma curiosidade não, uma informação: o Pulgar vinha jogando já com dores físicas, ele estava sentindo alguns problemas ali, tanto é que na semana passada ele treinou 2 dias no campo só, na quinta e na sexta, por conta desse problema físico, fazendo um equilíbrio, um trabalho de reequilíbrio muscular. Agora é torcer para o Eric Pulgar voltar o quanto antes para ficar à disposição do técnico Tite. Vamos falar do Gabigol, porque o Gabigol será julgado, tá, pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, que é o famoso TJD, nesta segunda-feira, no caso de tentativa de fraude do exame de controle de doping. O jogador do Flamengo, lembrando que ele foi denunciado em dezembro, e o clube enviou a defesa no fim de janeiro. Internamente, o Flamengo, que contratou, o jogador também contratou um escritório, entre aspas, particular para defendê-lo. Inclusive é um escritório extremamente famoso aí, o Bichara, são os advogados, enfim, Marcos Mota também faz parte do escritório. São advogados que já defenderam causas enormes. Aí, por exemplo, eles defenderam também Gabigol na época lá do problema do doping, quando ele defendia o Flamengo. Enfim, Gabigol vai ser julgado, mas a expectativa internamente é para que ele seja absolvido. Vamos torcer que ele seja absolvido e que não tenha nenhum grande problema com o camisa 10 do Flamengo fora das 4 linhas. Hoje tem sorteio da fase de grupos da Libertadores, e uma curiosidade: uma fonte lá da Conmebol me mandou uma foto, postei até nas outras redes sociais, no Twitter, @VeneCasagrande, no Instagram também, @VeneCasagrande, que nesse sorteio, desse ensaio de sorteio, porque eles fazem um ensaio, né, testando áudio, imagem, tudo, eles fazem todos os testes possíveis, e nesse ensaio, nessa simulação, o Flamengo caiu no grupo B, com Cerro Porteño, Colo-Colo e São Lourenço. O Botafogo, por exemplo, que eu consegui ver na imagem, caiu com LDU, The Strongest e Atlético Mineiro. Pô, seria um grupo forte para o Botafogo. Para o Flamengo também seria um grupo embaçado. Tudo bem, não ia ter nenhum clube aí, digamos assim, na altitude. Mas mesmo assim, Cerro Porteño, Colo-Colo e São Lourenço são clubes de tradição no futebol sul-americano. Para encerrar nosso vídeo aqui, galera, vamos falar da treta aí, me envolvendo, na verdade eu fui envolvido nessa treta, com o Casemiro, o famoso Casé, que hoje em dia até é uma emissora. A verdade é essa, os caras fazem um trabalho muito bom. Eu ontem fiz uma publicação no meu Twitter dizendo o seguinte: o Vasco se preocupou tanto com o local do jogo que esqueceu de estudar o Nova Iguaçu para o duelo deste domingo. Em 2 confrontos, o Cruz Maltino empatou um sendo amassado e perdeu o outro jogando mal. Nova Iguaçu passa pelo Vasco e pega o Flamengo na final do Campeonato Carioca. Obviamente, no sentido literal, eu não quis dizer que a comissão técnica ficou preocupada com o local do jogo. Mas eu falo para vocês, teve membro do departamento de futebol extremamente preocupado, membro do departamento de futebol do Vasco, extremamente preocupado com o local do jogo. Beleza, foi uma crítica ao Vasco. Para ser bem sincero, eu estava torcendo para o Vasco porque eu queria ver uma transmissão no SBT, porque se o Vasco passasse um jogo da final, seria transmitido no SBT, e eu estava torcendo para isso. Vasco e Flamengo no SBT seria sensacional, seria bacana demais para a emissora que eu faço parte atualmente. E aí o Casé foi e me respondeu: vale a pena tu tuitar uma parada sem sentido dessas só por engajamento? Quando a gente era, eu não posso falar palavrão, no EI, que é no caso esporte interativo, e tu ainda era Vasco, tu não fazia isso. Agora tá valendo a pena ou te hackearam de novo? Pelo amor de Deus, hein? Eu, cara, assim, na maior educação do mundo, vou ser bem sincero, entendi que o cara estava de cabeça quente, porque deve ser difícil torcer pro Vasco atualmente, ele devia estar revoltado
Por conta disso, eu fui e respondi. Deve ser o nervosismo. Você sabe que nunca fui vascaíno. Faz parte do jogo. Admiro o seu trabalho e fico feliz por ver onde a galera do EI chegou. Tamo junto. Ele foi, botou uma risada enorme. Respondeu, tu nunca foi vascaíno, eu nunca fui gordo e o Praxedes sempre foi jogador. Admiro o seu trabalho também, Venê. Aí botou um monte de emoticonzinho fazendo assim. Eu fui e respondi. Para finalizar o assunto, botei Mengo, valeu Casé, e uma foto minha, criança, com a camisa do Flamengo. Eu não preciso provar para ninguém que eu sempre fui Flamengo. Já que eu ia ficar aqui, eu não ia falar nada, eu não ia fazer vídeo nem nada, mas já que ele comentou numa live e falou o lado dele, eu vou falar também o meu lado aqui no canal Venê Casagrande. É o seguinte, galera, antes de mais nada, obviamente eu nunca fui Vasco. Nunca fui Vasco. E não tem por que eu mentir. Se um dia eu já tivesse sido Vasco ou qualquer outro clube, não tem por que eu ficar mentindo e falando isso. O meu trabalho é jornalismo. Independentemente do meu time, para qual clube eu torço, eu quero fazer jornalismo. Eu quero sempre buscar a verdade e trazer informações para vocês aqui. Independentemente do time que eu torço. Tanto é que eu falo de Flamengo, dou informação de Vasco, dou informação de Fluminense, dou informação de Botafogo, Fortaleza, Atlético Goianiense. Não tô nem aí. Não tô nem aí. O ponto é o seguinte. O Casemiro, além de mentir, na minha opinião, ele teve uma atitude extremamente errada e vou além, até mau caráter. Eu não tenho nada contra o Casemiro, não sou amigo dele, nem odeio ele, nunca tive uma relação ruim com ele, pelo menos da minha parte. Também nunca fui amigo dele, até porque gostamos de coisas totalmente diferentes. De fato, trabalhamos juntos no esporte interativo, mas nunca no mesmo andar, era sempre um andar diferente. Tanto é que quando ele publicou isso, algumas pessoas que trabalham no EI, que inclusive sabem que eu sou Flamengo, me chamaram rindo, falando de onde Casemiro tirou isso, porque de fato, o que ele falou é uma mentira. Inclusive eu duvido ele provar o que ele falou. O que ele falou é uma mentira. Foi extremamente leviano. Agora, vamos partir do princípio seguinte. Supondo que isso fosse verdade que ele falou. Hipoteticamente falando, se um dia eu virei para ele e falei assim, pô, sou Vasco, não sei o que, torço para o Vasco. Por que ele deveria expor isso publicamente? O ponto é esse. É a mesma coisa, eu vou dar um exemplo aqui, de hoje em dia, por exemplo. Eu faço um programa com Fernanda Maia, Lucas Pedrosa. Obviamente tem conversas que rolam entre nós ali, que a gente faz o programa junto, que, pô, é segredo. Imagina se futuramente eu jogar o Léo, assim, num post em rede social, um segredo que alguém me contou. Imagina se isso tivesse sido um segredo que eu tinha contado pro Casemiro. O cara vai lá e expõe dessa forma por causa de um post que eu critiquei o Vasco. Então, na minha opinião, o Casemiro errou feio. E se ele acha que está certo, beleza, vida que segue. Vida que segue. Agora, eu estou comentando esse assunto aqui porque ele falou numa live. A postura dele, na minha opinião, primeiro, ele está errado porque ele mentiu. Ele está errado, o que ele falou é mentira. Tanto é que eu duvido que ele prove, eu duvido. Eu desafio o Casemiro a provar o que ele falou. Desafio firme. O que ele falou é uma mentira. E segundo, se fosse verdade, ele foi extremamente mau caráter num post como esse. Ele tentou, na minha opinião, ele tentou jogar. Cara, o Casemiro é enorme, gente. Ele é enorme. Hoje ele é uma emissora. Inclusive tem um post, numa resposta dele, que ele fala assim, tu nunca foi vascaíno, eu nunca fui gordo e o Praxedes sempre foi jogador. Primeiro, irmão, se ele gosta de ser gordo ou não, é problema dele. Não tem nada a ver com o peso dele. Se ele é feliz assim, ótimo. Segundo, olha o que ele fez com o jogador, cara. Eu acho isso errado também. Eu acho que o Casemiro ele precisa entender a grandeza dele na rede social. Imagina o Praxedes lendo isso. Imagina a família do Praxedes lendo isso. Eu não concordo com esse tipo de postura. Eu não concordo. Eu me ponho muito no lugar do atleta atualmente. E assim, eu venho trabalhando isso desde quando eu entrei no SBT. Ouvindo muita gente. Ouvindo, por exemplo, o Pedrinho, que era comentarista, atualmente é presidente do Vasco. Ele me ensinou muito sobre isso de uma maneira indireta, porque ele sempre fala isso, várias vezes fala sobre isso, sobre respeito ao atleta, respeito à família do atleta. Dito isso, eu só estou dando uma resposta aqui àquilo que o Casemiro
falou numa live. Inclusive agradeço, porque ele elogiou meu trabalho. Inclusive numa conversa que eu tive com ele. Ele elogiou meu trabalho, disse que gosta do meu trabalho. Agradeço, bacana. Mas a postura dele foi extremamente errada. Primeiro, ele está errado porque ele mentiu. E segundo, que se fosse verdade, ele não pode jamais expor o que acontece dentro de uma empresa, dentro de uma redação de uma empresa. Terceiro, tamo junto, Cazé. Continuo gostando do seu trabalho, continuo torcendo por você, continuo achando Cazé TV sensacional. E é isso. Tamo junto, valeu, abraço, fui.